Você ganha R$ 2.000 por mês? Então pare tudo o que está fazendo e preste muita atenção nos próximos minutos, porque existe uma mentira que mantém milhões de brasileiros presos na mesma situação financeira durante anos. Uma mentira que faz as pessoas acreditarem que somente quem ganha 10, 15 ou 20 mil reais consegue construir patrimônio. E se eu te dissesse que uma pessoa comum, ganhando apenas R$ 2.000 por mês, pode construir um patrimônio de R$ 250.000? Não estou falando de sorte, não estou falando de ganhar na loteria, não estou falando de herança, estou falando de disciplina, estratégia e tempo. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Mas antes de continuar, faça uma coisa muito importante. Se inscreva agora no canal, deixe o seu like e principalmente escreva nos comentários a seguinte frase: eu vou construir meu patrimônio. Escreva isso agora, porque quando você escreve um compromisso publicamente, sua mente começa a trabalhar de forma diferente. E eu quero saber quantas pessoas estão realmente comprometidas em mudar de vida. Agora imagine a seguinte cena: uma pessoa acorda cedo todos os dias, trabalha duro, recebe R$ 2.000 por mês, no final do mês sobra pouco. Ela acredita que nunca vai enriquecer, ela acredita que o problema é o salário, ela acredita que precisa ganhar mais para começar a investir. Então, os anos passam, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e nada muda. Enquanto isso, outra pessoa com o mesmo salário decide seguir um caminho diferente. Ela aprende a controlar os gastos, aprende a investir, aprende a pensar como investidor. E alguns anos depois, possui um patrimônio que a maioria das pessoas jamais imaginou construir. A diferença entre elas não foi o salário, foi a mentalidade. Essa é uma das maiores lições ensinadas por Luiz Barsi. O mercado não recompensa quem ganha mais, o mercado recompensa quem investe melhor. Muitas pessoas acreditam que enriquecer é um evento, mas enriquecer é um processo. Não acontece da noite para o dia. Acontece através de centenas de pequenas decisões tomadas ao longo dos anos. Quando você olha para uma árvore gigante, você vê apenas o resultado, mas não vê os anos que aquela árvore passou crescendo silenciosamente. O patrimônio funciona exatamente da mesma forma. Nos primeiros meses, parece que nada acontece. Nos primeiros anos, parece que o esforço não vale a pena. Mas chega um momento em que os resultados começam a aparecer. E aí a diferença se torna gigantesca. Vamos fazer uma conta simples. Imagine uma pessoa que consegue investir apenas R$ 300 por mês. Muita gente vai dizer, isso é pouco. Mas é exatamente aí que a maioria se engana. Porque o patrimônio não nasce do valor investido. Ele nasce da constância. R$ 300 por mês durante um ano representam R$ 3.600 investidos. Em 5 anos já são R$ 18.000 sem contar rendimentos. Em 10 anos, R$ 36.000 investidos. Mas existe algo poderoso acontecendo nos bastidores. Os juros compostos. Albert Einstein teria chamado os juros compostos de uma das forças mais poderosas do universo. E quando você entende isso, sua forma de enxergar dinheiro muda completamente. Cada real investido passa a ser um funcionário trabalhando para você. Enquanto você dorme, enquanto trabalha, enquanto descansa, seu dinheiro continua trabalhando. E quanto mais funcionários você coloca para trabalhar, maior fica a sua máquina de geração de riqueza. Agora pense na maioria das pessoas. Quando recebem um aumento, aumentam os gastos. Quando recebem um dinheiro extra, gastam. Quando recebem 13º, gastam. Quando recebem férias, gastam. E depois reclamam que nunca conseguem acumular patrimônio. O problema não é a renda. O problema é a direção que a renda toma. O dinheiro é como água. Se você não direcionar, ele escorre. E é exatamente por isso que a primeira meta de qualquer pessoa que deseja construir R$ 250.000 é criar o hábito de investir antes de gastar. Repita isso para si mesmo. Investir antes de gastar. A maioria faz o contrário. Gasta primeiro e tenta investir o que sobra. Quem constrói patrimônio faz diferente. Investe primeiro e vive com o restante. Pode parecer uma mudança pequena, mas essa decisão muda completamente o futuro financeiro de uma pessoa. Imagine investir R$ 300 por mês, depois aumentar para 400,
depois para 500, depois para 600. Sem perceber, você está criando uma bola de neve positiva. E cada novo aporte acelera ainda mais a construção do patrimônio. Luiz Barsi costuma ensinar que o foco deve estar na geração de renda através dos investimentos, não apenas no crescimento do patrimônio. Porque quando seus investimentos começam a gerar renda, algo extraordinário acontece. Você cria uma segunda fonte de dinheiro, e depois uma terceira, e depois uma quarta, até chegar um momento em que seu patrimônio começa a trabalhar mais do que você. Mas tudo começa com uma decisão simples: começar. Não amanhã, não no próximo ano, não quando ganhar mais, mas agora, porque o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos, o segundo melhor momento é hoje. E daqui a pouco vou mostrar exatamente como uma pessoa que ganha R$ 2.000 pode organizar sua vida financeira para acelerar a construção dos primeiros 50 mil, depois 100 mil e finalmente alcançar os R$ 250 mil de patrimônio. E quando você entender essa estratégia, vai perceber que o verdadeiro segredo nunca foi ganhar muito dinheiro. O verdadeiro segredo sempre foi fazer o dinheiro trabalhar para você. Agora eu quero que você imagine uma situação. Duas pessoas começam a vida exatamente no mesmo ponto. As duas ganham R$ 2.000 por mês. As duas têm a mesma idade. As duas moram na mesma cidade. As duas enfrentam dificuldades parecidas. Mas 10 anos depois, uma delas continua reclamando da vida financeira, enquanto a outra possui patrimônio, recebe renda dos investimentos e vive com muito mais tranquilidade. O que aconteceu? A diferença não foi inteligência. A diferença não foi sorte. A diferença foi comportamento. A primeira pessoa acreditou que investir era algo para ricos. A segunda entendeu que investir é justamente o caminho para deixar de ser pobre. Esse é um erro que destrói milhares de sonhos. Muita gente pensa assim: quando eu ganhar mais, eu começo. Mas a verdade é que quem não consegue investir ganhando 2.000, dificilmente conseguirá investir ganhando 5.000. E quem não consegue investir ganhando 5.000, dificilmente investirá ganhando 10.000. Porque o problema não está na renda, está no hábito. Por isso, a primeira missão é criar uma regra simples. Toda vez que o dinheiro entrar na conta, uma parte deve ser direcionada para os investimentos, sem negociação, sem desculpas, sem adiar. Imagine que você consiga separar apenas 15% da renda. Em um salário de R$ 2.000, isso representa R$ 300 por mês. Talvez você pense que é pouco, mas é exatamente assim que os grandes patrimônios começam. Ninguém nasce investindo milhares de reais. Todo grande investidor começou pequeno. Todo patrimônio gigantesco teve um primeiro aporte. Todo milionário teve um primeiro investimento. A diferença é que a maioria das pessoas para no meio do caminho. E é aqui que quero fazer uma pergunta. Você está disposto a fazer algo que a maioria não faz para ter resultados que a maioria nunca terá? Porque construir patrimônio exige uma decisão. Você precisa escolher entre satisfação imediata ou liberdade futura. A sociedade vende a ideia de consumir. O investidor aprende a construir. A sociedade incentiva a aparência. O investidor busca patrimônio. A sociedade compra para impressionar os outros. O investidor compra ativos para gerar renda. E é justamente essa mudança de mentalidade que transforma vidas. Vamos imaginar uma estratégia simples. Uma pessoa investe R$ 300 por mês. No primeiro ano, ela aprende. No segundo ano, ela melhora. No terceiro ano, ela já começa a entender o mercado. No quarto ano, ela percebe que está muito mais organizada financeiramente. No quinto ano, ela já possui um patrimônio que nunca imaginou acumular. E sabe o que acontece nesse momento? Ela começa a enxergar resultados reais. Os rendimentos passam a ser percebidos. Os dividendos começam a aparecer. A motivação aumenta, a disciplina cresce e o processo acelera. É por isso que os primeiros anos são os mais difíceis, porque você planta muito e vê pouco resultado. Mas depois acontece algo incrível. Os juros compostos começam a trabalhar com mais força. É como empurrar um carro parado. No começo exige muito esforço. Depois que ganha velocidade, tudo fica mais fácil. Por isso, nunca desista nos primeiros anos. A maioria das pessoas abandona justamente quando está perto de começar a colher os frutos. Agora vamos falar sobre um dos maiores ensinamentos atribuídos a Luiz Barsi.
Ele sempre enfatizou a importância de adquirir ativos geradores de renda, ou seja, investimentos capazes de produzir fluxo de caixa ao longo do tempo. Quando você compra algo que gera renda, você está adquirindo um pequeno funcionário financeiro. E quanto mais desses funcionários você possui, menos dependente fica do seu salário. Imagine receber dividendos. No início são poucos reais, depois algumas dezenas, mais tarde algumas centenas, com o tempo milhares, e tudo isso sem precisar trabalhar horas extras, sem depender de patrão, sem depender de sorte, somente porque você teve disciplina para investir durante anos. Agora quero compartilhar uma reflexão importante. Muitas pessoas trabalham por dinheiro. Os investidores fazem o dinheiro trabalhar para eles. Essa frase parece simples, mas muda completamente a forma de enxergar a vida. Enquanto a maioria está focada apenas em ganhar mais, o investidor está focado em construir uma máquina geradora de renda. E essa máquina cresce mês após mês, aporte após aporte, ano após ano. Outro erro muito comum é tentar enriquecer rapidamente. As pessoas procuram atalhos, promessas milagrosas, ganhos fáceis, esquemas duvidosos. Mas a construção de patrimônio verdadeiro não acontece dessa forma. Patrimônio sólido é construído com paciência, é construído com disciplina, é construído com constância. Quem tenta enriquecer rapidamente normalmente acaba perdendo dinheiro. Quem pensa no longo prazo normalmente vence. E sabe por quê? Porque o tempo é o maior aliado do investidor. O tempo permite que os juros compostos façam seu trabalho. O tempo permite que os aportes se acumulem. O tempo permite que o patrimônio cresça. Agora imagine uma pessoa que investe todos os meses durante 10 anos sem falhar. Chova ou faça sol, mercado suba ou caia, notícias sejam boas ou ruins. Ela continua investindo. Quem você acha que estará melhor daqui a 10 anos? A pessoa disciplinada ou aquela que passou 10 anos esperando o momento perfeito? A resposta é óbvia. O mercado recompensa a consistência, não a perfeição. Por isso, pare de procurar o investimento perfeito. Comece a construir o hábito perfeito, porque o hábito gera resultados, o hábito gera patrimônio, o hábito gera liberdade financeira. E daqui a pouco vou mostrar como acelerar ainda mais essa jornada, utilizando aumentos de renda, aportes extras, 13º salário e uma estratégia simples que pode reduzir vários anos no caminho até os 250 mil reais. Mas antes disso, quero que você faça uma coisa. Se este conteúdo está ajudando você, deixe o like agora. Isso ajuda o YouTube a mostrar este vídeo para mais pessoas que também precisam aprender sobre educação financeira. E escreva nos comentários: estou construindo o meu patrimônio. Eu quero ler cada comentário e, quem sabe, daqui a alguns anos você volte neste vídeo para contar que alcançou seus primeiros 50 mil, seus primeiros 100 mil ou até mesmo seus primeiros 250 mil reais. Porque toda grande conquista começa com uma decisão. E talvez essa decisão esteja acontecendo exatamente agora. Agora vamos falar de números. Porque muitas pessoas gostam da ideia de construir patrimônio, mas nunca param para fazer as contas. E quando você faz as contas, percebe que aquilo que parecia impossível começa a parecer extremamente alcançável. Imagine que você ganha 2 mil reais por mês. Você decide que vai investir 300 reais todos os meses, sem falhar, sem interromper, sem retirar o dinheiro para gastos desnecessários, apenas investindo com disciplina. No começo parece pouco. Mas o segredo não está apenas no valor investido, o segredo está no tempo. A maioria das pessoas superestima o que consegue fazer em um ano e subestima o que consegue fazer em 10 anos. Esse é um dos maiores erros financeiros que existem. As pessoas querem resultados imediatos, querem enriquecer em 6 meses, querem dobrar o dinheiro rapidamente, querem encontrar o investimento mágico, mas riqueza verdadeira não nasce da pressa, nasce da consistência. Agora imagine outra situação. Além dos 300 reais mensais, você começa a aproveitar oportunidades. Recebe um 13º, investe uma parte, recebe férias, investe uma parte, faz um trabalho extra, investe uma parte, vende algo que não usa mais, investe uma parte.
Percebe o que está acontecendo, né? Você está acelerando sua máquina de construção de patrimônio. É exatamente assim que muitas pessoas conseguem encurtar o caminho. Elas não dependem apenas do salário. Elas aproveitam todas as oportunidades para aumentar os aportes. E existe uma diferença enorme entre quem gasta todo o dinheiro extra e quem transforma dinheiro extra em patrimônio. O primeiro ganha um momento de satisfação. O segundo constrói liberdade. Agora, quero que você imagine uma bola de neve descendo uma montanha. No começo, ela é pequena, quase ninguém presta atenção, mas à medida que continua rolando, ela cresce, fica maior, fica mais pesada, ganha velocidade, né? Até se transformar em algo extremamente poderoso. O patrimônio funciona exatamente assim. Os primeiros 10 mil reais exigem esforço. Os primeiros 50 mil exigem disciplina. Os primeiros 100 mil exigem paciência, mas depois que a máquina começa a funcionar, o crescimento se torna muito mais visível. Muitos investidores experientes dizem que o primeiro 100 mil é um dos marcos mais importantes da vida financeira, porque a partir desse ponto você percebe que o dinheiro começa a trabalhar de forma mais significativa, os rendimentos crescem, os dividendos aumentam, a sensação de progresso fica mais evidente. Mas para chegar lá é preciso atravessar a fase em que ninguém vê seus resultados. É preciso continuar investindo quando os amigos estão gastando. É preciso continuar aportando quando outros estão desistindo. É preciso continuar construindo enquanto muitos estão apenas sonhando. E sabe qual é a boa notícia? Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser constante. Não importa se um mês você investe R$ 300, no outro, 200, no seguinte, 400. O importante é nunca abandonar o hábito, porque patrimônio não é construído em um único aporte. Patrimônio é construído em milhares de pequenas decisões corretas. Outro ensinamento importante é não aumentar o padrão de vida toda vez que a renda aumenta. Esse é um dos maiores destruidores de riqueza. A pessoa ganha mais e imediatamente gasta mais. Troca de celular sem necessidade, troca de carro sem necessidade. Aumenta a despesa sem necessidade e, no final, continua sem patrimônio. O investidor faz diferente. Quando ganha mais, investe mais. Quando recebe um aumento, aumenta os aportes. Quando recebe uma renda extra, fortalece os investimentos. É assim que a distância entre ele e a maioria das pessoas começa a crescer. Agora imagine duas pessoas. Uma ganha R$ 2.000 e investe, e a outra ganha R$ 4.000 e não investe. Quem você acha que estará melhor daqui a 10 anos? Muitas vezes será justamente aquela que desenvolveu disciplina financeira, porque patrimônio não depende apenas do quanto você ganha, depende do quanto você consegue transformar em ativos. Essa é uma verdade que poucas pessoas gostam de ouvir. Mas é uma verdade, não é o salário que enriquece, é o hábito, é a estratégia, é a disciplina, é a capacidade de repetir as mesmas ações corretas durante muitos anos. Pense em uma construção. Ninguém ergue um prédio em um dia. Cada tijolo é colocado separadamente, cada etapa leva tempo. Mas quando a obra termina, todos veem o resultado. O patrimônio segue a mesma lógica. Cada aporte é um tijolo, cada investimento é um tijolo, cada decisão inteligente é um tijolo. E depois de anos construindo, você olha para trás e percebe algo incrível. Aquilo que parecia impossível se tornou realidade. Os R$ 250.000 que pareciam tão distantes agora fazem parte da sua história. E talvez você esteja pensando, mas e se eu conseguir investir mais? Excelente, porque aí o processo fica ainda mais rápido. Imagine que, além do emprego principal, você cria uma fonte de renda extra, talvez um trabalho aos finais de semana, né? Talvez prestação de serviços, talvez internet, talvez vendas, talvez qualquer atividade honesta que aumente sua capacidade de investir. Agora os aportes crescem. E quando os aportes crescem, o patrimônio acelera. É como aumentar a velocidade de um veículo que já está na direção certa. Você chega mais rápido ao destino. Mas existe uma armadilha que precisa ser evitada, né? A comparação. Nunca compare o seu começo com o meio da jornada de outra pessoa. Você vê alguém com patrimônio elevado, mas não vê os anos de disciplina, não vê os sacrifícios,
não vê os aportes realizados durante décadas, não vê as dificuldades enfrentadas. Por isso, concentre-se apenas na sua caminhada. Seu único compromisso é ser melhor hoje do que era ontem. Seu único objetivo é continuar avançando, mesmo que seja um passo de cada vez, mesmo que seja um aporte de cada vez, mesmo que seja um mês de cada vez. Porque é assim que grandes patrimônios são construídos. Não através de um evento extraordinário, mas através de milhares de atitudes comuns, repetidas de forma extraordinariamente disciplinada. E no próximo trecho eu vou mostrar a mudança de mentalidade que separa definitivamente as pessoas que acumulam riqueza das pessoas que passam a vida inteira trabalhando sem nunca construir patrimônio. Chegamos a um ponto muito importante deste vídeo, porque até agora falamos de investimentos, falamos de patrimônio, falamos de aportes, falamos de disciplina, mas existe algo ainda mais importante do que tudo isso, a sua mentalidade. Muitas pessoas acreditam que primeiro precisam ficar ricas para pensar como investidores, mas a verdade é exatamente o contrário. Primeiro você aprende a pensar como investidor, depois os resultados começam a aparecer. O patrimônio que você vê nas mãos de alguém é apenas o reflexo de decisões tomadas durante anos. Ninguém acorda rico, ninguém constrói liberdade financeira em um final de semana.